taquicardia, palpitações, sudorese, insônia. Você tem algum desses sintomas? Ou conhece alguém que tem frequentemente? Isso pode ser ansiedade, sabia? Vamos falar um pouquinho a respeito disso hoje? Vamos lá? Bem-vindo, bem-vinda! Meu nome é Gleice Amorim, sou terapeuta holística e cognitiva comportamental. Tenho também extensão em neurobiologia da ansiedade e transtornos de personalidade. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje com vocês, a neurobiologia da ansiedade. Vocês sabiam que no nosso sistema cerebral existe uma amígdala? Não temos ela somente aqui na nossa laringe, não. Nós temos uma amígdala cerebral e ela fica localizada no sistema límbico cerebral. E essa danadinha, que é do tamanho de um grãozinho de feijão, ela é responsável por todos os sintomas que geram ansiedade, como medo, angústia, raiva, pânico, temor. E ela manda uma correação para o nosso corpo. Por exemplo, se nós estamos nervosos, tensos, começamos a ter sudorese. Se nós temos medo, qual que é a nossa válvula de escape? Se proteger ou sair correndo? Então, ela é responsável por tudo isso no sistema límbico cerebral e no hipocampo, que fica localizado nos lóbulos temporais, exatamente nesta região aqui. Bem, a ansiedade, ela é um desejo daquilo que tememos, um temor daquilo que desejamos, uma antipatia simpática, vamos dizer assim. É um poder que agarra o indivíduo sem que ele possa se desvencilhar. Nem que ele queira, pois tem medo disso. E ao medo também se caracteriza um desejo, sabia? Agora vamos falar um pouquinho. A ansiedade, ela é normal ou ela é patológica? Bem, a ansiedade normal, ela é aquela ansiedade que nos impulsiona a fazer algo benéfico. Como, por exemplo, você está ansioso para começar um dia de trabalho novo, numa empresa nova, conhecer novas pessoas. Então, essa ansiedade te impulsiona a fazer coisas saudáveis, coisas alegres. A patológica já não. A patológica é aquela ansiedade que você fica e te dá sudorese, te dá palpitação, te dá mal-estar, você não sabe por onde começar, você começa a se perder diante dos seus próprios pensamentos e, consequentemente, você se perde durante as suas ações. A ansiedade, ela te cobra tanto, ela te consome tanto, que você começa a fazer uma coisa e já vem outros pensamentos na sua cabeça de coisas que você ainda tem para fazer. E de repente, quando você vê, você não fez nenhuma coisa nem outra e você está passando mal. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma cliente que eu tive. Ela começava a passar mal de sentar na frente do computador e entrar na rede social. Começava a dar palpitação nela, sudorese. Ela tinha que ficar andando pela casa como exercício, né? Isso é uma das coisas que eu vou abordar aqui também. Como exercício, ela levantava e ela começava a andar pela casa, respirar profundamente, inspirar, porque ela sentia pânico, dava pânico. Mas esse pânico ela não sabia o porquê. Ela só estava sentada na frente de um computador para entrar numa rede social. Mas o que acontece? O fator de ela ter que ler ou ver item por item daquela rede social já causava essa ansiedade nela. Ela não tinha paciência para aquilo. Então isso é uma ansiedade patológica. Isso é uma ansiedade que não te traz benefício algum. Pelo contrário, só faz você passar mal. Como aconteceu também com um outro cliente que eu atendi, que deu entrada inúmeras vezes no pronto-socorro com suspeita de infarto. E realmente a ansiedade fez com que ele tivesse
tantas reações. Ou seja, aquela amígdalazinha mandou tanto sinal de correação em relação àquele sentimento, àquela emoção que ele estava tendo, aliás, que o que aconteceu? Ele chegou a ter desmaios, coração acelerar, palpitar, e chegou a desmaiar mesmo, sentir dores no peito absurdas. Já aconteceu também de tomar medicamentos, isso uma outra pessoa numa outra situação, começar a tomar medicamentos e ter que tirar, a mãe ter que tirar todas as bulas de remédios que tinham dentro das caixas dentro de casa. Porque se ela tomasse, por exemplo, uma dipirona, ela ia onde? Ela ia ler a parte das reações que aquela dipirona poderia causar. E ela começava a sentir todas aquelas reações. Então é uma coisa muito séria, sabe? E a maioria das pessoas hoje em dia sofrem de uma ansiedade e acabam ficando escravas dessa ansiedade, né? Por exemplo, você está dentro de um automóvel, está um trânsito absurdo, aquilo começa a te gerar um estresse, começa a te gerar uma ansiedade, você começa a bater a mão no volante, na buzina desesperadamente, aí já te gera uma outra correação, que é a raiva, e a raiva vai te deixando com mais raiva, te impulsionando, daqui a pouco você tá xingando o motorista da frente, tá falando alto com o motorista do lado, ou seja, isso vira uma catástrofe. Mas uma catástrofe que eu falo, não só o perigo de vida, de repente, de arrumar uma briga e morrer numa briga de trânsito, que hoje é muito normal, mas eu venho falar daquela catástrofe emocional, aquela catástrofe física, psíquica. Você acaba chegando em casa exausto, você não sabe por onde começar, você chega exausto, você chega com aquele peso, aquela sensação de que você carregou o mundo nas costas. E realmente, dentro da sua psique, você carregou um mundo de emoções, um mundo de sentimentos, um mundo de correações que muitas vezes você não está preparado para isso, né? Nós podemos até afirmar que a ansiedade é um estado emocional que possui tantos componentes, mas tantos componentes, que nós poderíamos ter assunto aqui, ficar falando inúmeras vezes, né? Inúmeras oportunidades podemos até abordar esse tema, né? Mas um deles que eu trouxe aqui, eu tô até com alguns tópicos aqui anotado. O medo persistente é um, né? Falar com alguém, por exemplo, né? Vamos dar esse tópico de exemplo. Então, você faltou de trabalho, né? Você tá com um problema para resolver e você tem que ligar na empresa para dar satisfação. Isso é uma coisa normal, né? É uma atitude responsável, uma atitude saudável, você ligar para essa empresa e dar satisfação de que naquele dia você não vai poder ir trabalhar porque você tem um problema pessoal a resolver. Mas para as pessoas que sofrem desse transtorno de ansiedade, isso se torna simplesmente assim uma coisa absurda, um peso, uma coisa que a pessoa começa já a pensar, eu vou ligar, o que eu vou inventar? Gente, é tão simples, vai lá e fala o que está acontecendo, mas para a pessoa que tem esse transtorno de ansiedade, ela já começa a criar histórias na cabeça dela antes mesmo de ligar. Quando você for perceber, está completamente preso àqueles pensamentos e muitas vezes até acaba se prejudicando, porque vai tomar a atitude de não ligar, porque criou-se uma história muito grande na mente, né? Criou-se emoções e correações absurdas, começa a passar mal e aí realmente não entra em contato com a empresa porque gera um medo de falar com o outro, um medo de dar satisfação ao outro, um medo de que o outro vai pensar. Será que o outro vai acreditar no que eu estou falando? Mas é só o outro.
Isso nada tem a ver com você, é só o outro. E não podemos modificar o outro, só podemos mudar a nós mesmos. E de que formas nós podemos mudar a nós mesmos, né? Hoje encontra-se muita dificuldade dos profissionais em associar ou encontrar uma superposição que existe entre os sintomas de ansiedade e depressão. Porque uma coisa, a depressão, por exemplo, ela tem características da ansiedade. E a ansiedade também tem características de depressão. Porque, como nesse exemplo que eu dei, se você pega e faz daquela satisfação um caos, você se sente tão mal, que você vai ficar reclusa. Você não vai querer falar com ninguém, você vai se sentir mal mesmo. Vai se sentir inferior, vai se sentir pequeno. Isso te traz uma sensação de instabilidade, uma sensação de diminuição mesmo, de ser humano, diminuição humana, né? Que você acaba entrando num estado depressivo. Então, nesse setembro amarelo, né? Conforme eu venho falando em todos os vídeos, nesta campanha de prevenção ao suicídio, nós devemos ficar atentos, sim, aos todos os tipos de transtornos que englobam, né, também a depressão. Inclusive, quem sofre de transtorno de ansiedade pode vir a desencadear também o transtorno de pânico, né, que é aquele medo. Você pode estar dentro de casa e você ter um pavor, um medo tão grande de estar dentro de casa, de você sair para a rua, correndo, onde você realmente estaria desprotegido. Eu já conheci pessoas que tiveram dificuldade até de fazer a sua higiene pessoal, diária, de tomar um banho, uma coisa simples, ligar um chuveiro. E a pessoa não conseguir ligar aquele chuveiro porque tem medo de ser eletrocutada. Então, são pensamentos negativos, são pensamentos de morte que estão relacionados também a quem sofre pelo transtorno de ansiedade. Nunca são pensamentos construtivos ou positivos, sempre pensamentos negativos e que depreciam o ser humano como um todo. Então, eu gostaria de atentar vocês, né, de procurarem um médico, um especialista, um psiquiatra ou até mesmo terapia, se estiver sofrendo de algum tipo. Se você se identificou com alguma coisa, eu já posso dizer para você correr, né? Não corre muito não, mas corre. Vai procurar uma ajuda, vai tentar procurar um especialista terapêutico, um psicólogo, um psiquiatra, porque muitas vezes no transtorno de ansiedade, no transtorno de pânico, que é o CID-F41.2, hoje no DSM, precisa entrar com medicamentos, né, com alguns ansiolíticos e antidepressivos casados para que realmente se tenha um efeito saudável, um efeito moderado, onde a pessoa saia dessa zona de tortura e venha para uma zona de conforto, a ter uma qualidade de vida, né? Isso não significa que a pessoa vai ficar presa aos medicamentos, né? E que vai virar uma necessidade patológica de medicação. Mas isso só um profissional, um psiquiatra que pode avaliar e pode responder, né? Então, procure meditar, procure terapias holísticas, né? Como o Reiki, que é uma energia maravilhosa de cura. Eu indico também procurar meditação, procuro a metodologia de EFT, que eu vou falar num dos vídeos também como é que funciona, mas é uma liberação de emoções, é uma técnica de liberação de emoções da amígdala cerebral mesmo, do nosso sistema límbico, que é muito interessante. Procurem vídeos e assistam, porque realmente vale muito a pena. Eu
sou uma terapeuta cognitivo-comportamental que eu uso a metodologia do EFT para todos os meus clientes e vem dando muito resultado. E eu vou gravar um vídeo aqui no canal só para explicar para vocês como é que funciona e vou fazer até um exemplo prático, né? Um atendimento prático para vocês também saberem, né? Como que faz e numa hora de emergência procurar fazer, porque realmente dá resultado na primeira sessão. Então é isso, gente. Eu venho agradecer vocês, né? Por ficarem atentos ao nosso canal, por estar acompanhando, né, as minhas dicas, por estarem acompanhando cada tópico desse mês do Setembro Amarelo, né? Eu venho agradecer muito, imensamente, né, a todos aqueles que curtem, que compartilham, e vou pedir para vocês mesmo, gente, olha, bate no sininho aí, compartilha, dá bastante like, inscreva-se no canal, compartilha a quem necessita ou até aquele que você nem imagina, mas supostamente fala, eu vou passar. Quando a gente escuta a nossa voz interior, essa intuição, lembre-se, nem sempre é coisa aleatória. A nossa intuição, a nossa voz, o nosso sexto sentido, como muitas pessoas falam, faz todo sentido e todo fundamento, viu? Então, compartilha, se inscreva. O YouTube, ele, a partir do momento que você começa a curtir, a compartilhar, ele entende que esse conteúdo é bom, então ele faz com que isso chegue a mais pessoas, né? Que possam estar tendo uma dica gratuita, né? Através desse canal. Então, eu venho pedir essa gentileza para vocês que estão me assistindo, né? Eu venho aqui então deixar meu abraço carinhoso, o meu beijo de muito obrigada e agradecer mais uma vez a todos vocês por estarem no nosso canal assistindo esse vídeo. Beijo a todos.